Meu irmão, eu assisti um filme que me trouxe tantas lições, tantas aplicações, que eu vim compartilhar com você. É um filme que não é lançamento, é um filme antigo. Muito provavelmente você já assistiu, mas eu quero que você abra o seu coração, pois existem algumas lições valiosas aqui. Tanto para você, homem, quanto para os seus filhos. Eu sou Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família. E essa semana eu fui impactado pelo filme O Rei Leão. Assisti junto com os meus filhos e nós tiramos lições valiosíssimas. Eu, como adulto, homem responsável, encontrei ali princípios que eu decidi vir compartilhar com você, pois pode ser que em algum deles você se identifique. Você identifique um comportamento exposto naquele filme que seja necessário um tratamento na sua vida e até mesmo uma instrução para os seus filhos. Aquele filme se trata sobre um rei forte, um rei que ocupa o seu lugar, ocupa a sua posição com excelência, que é o Mufasa. E ele pega o seu filho criança, o Simba, e mostra todo o reino para ele. E deixa claro para o menino: um dia o meu reinado vai se pôr como o sol está se pondo, vai chegar ao fim e vai ser a sua vez de reinar sobre tudo isso aqui. Ele reforçava sobre o menino a sua identidade. Mas ali existia um tio maldoso que invejava essa posição e ele trama uma forma de o pai morrer e ele culpa o menino. E ele fala para o menino: a culpa foi sua. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento é fugir daqui. E ali a gente encontra a primeira grande lição desse filme. Uma criança traumatizada, uma criança com feridas abertas, traumas não resolvidos, vai se tornar um adulto fora de posição. O Simba, naquele dia, com o pai morto em sua frente, recebendo a acusação de que a culpa foi dele, desorientado, ele foge. E ele caminha sozinho por bastante tempo, até que ele encontra dois animais que, na lei natural da selva, seriam presas que o leão caçaria, mas se tornam amigos dele. São animais que não carregam o mesmo nível de responsabilidade que ele, mas ele encontra conforto nisso. Ele está num momento de fuga e ele aprende com esses caras uma vida onde não se resolve os problemas. A música Hakuna Matata fala exatamente sobre isso, sobre você deve esquecer os seus problemas. E ele entra num modo de vida até a sua fase adulta, onde ele está completamente fora de posição. Mas ele encontrou um ambiente confortável, onde ele não precisa mais revisitar aquela dor. Ele não precisa mais revisitar aquele problema. Ele come o que não era para ele comer, ele vive perto de quem era para ele caçar, ele está fora do ambiente, fora de posição. Mas ele está confortável no sentido de não ter que enfrentar aquela dor, não ter que resolver aquele problema. Até que um dia, uma leoa, que era amiga dele de infância, vem caçar na região que ele está. Com o reinado do tio, as hienas são liberadas pelo reino todo e não mais ficam isoladas como no tempo do Mufasa. As hienas caçam de forma inapropriada, sem limites, e as manadas evitam agora aquele território. E aquele território se tornou um território de morte, onde não encontra-se mais nada. E aí, essa leoa está muito longe de casa, caçando, pois lá no reino não há mais nada. E ela encontra com ele. E ela se surpreende ao descobrir que ele está vivo. E pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Nós estamos todos lá sofrendo. Se nós soubéssemos que você está vivo, nós teríamos uma esperança. Só você pode mudar aquilo lá. Se você voltar, enfrentar o seu tio e tomar a posição que é sua. E ele imediatamente tem uma postura de fugir dessa conversa. Eu não quero falar sobre isso. A minha vida é aqui. O reino é dele. Esse problema não é meu. E ela expõe para ele: nós estamos todos sofrendo, inclusive a sua mãe. A família está pagando por um adulto fora de posição. E o adulto está fora de posição por um trauma não resolvido na infância. Depois que ele é confrontado pela amiga, ele recebe a visita de um sábio, um macaco que no filme ocupa esse papel de sábio. E o macaco leva ele a uma reflexão de que ele deveria ocupar hoje a posição que foi do pai um dia. O leva até um rio, pede para ele olhar no reflexo da água, e quando ele vê o reflexo, ele vê um leão adulto, formado, forte, assim como era o pai. E ele cai em si
e retoma a sua consciência de sua identidade. Por mais desconfortável que seja, por pior do que seja o combate que vem pela frente, o desconforto, ele resolve enfrentar e volta para o reino. Volta sabendo que teria que lutar com o tio, lutar com as hienas, lutar para ter de volta aquela posição que era dele. Mas ele abandona aquela posição de inércia, de fuga que ele ficou até então. Eu não sei se você se encontra nessa posição, mas nós vemos muitos homens hoje fora de algum papel que é deles, por não acreditarem mais em si mesmos, diante de traumas que sofreram durante a vida, especialmente na infância. Pode ser que seja no casamento, pode ser que seja na paternidade, pode ser que seja na vida profissional, pode ser que seja servindo a Deus. Alguma área da vida em que o homem não se vê bem para ocupar um papel que é dele, por algum trauma. E o que o macaco fez foi conduzi-lo a resgatar a sua identidade. Lembra de quem é você? E eu te faço esse mesmo convite. Lembra de quem é você. Deus diz na Bíblia que te criou a imagem e semelhança dele. Deus diz na Bíblia que te criou como um filho amado. Não importa os erros que você cometeu, não importa. Deus tem perdão para você. Talvez você conheça na Bíblia a parábola do filho pródigo. Se você não conhece, eu sugiro que você leia. Vou deixar a referência aqui embaixo. Na parábola do filho pródigo, você vai conhecer uma história de um filho que pediu a herança. Antes do pai morrer, foi embora e gastou tudo. Com bebidas, mulheres, festas. E ele, depois de gastar tudo, entrou em um estilo de vida miserável, onde ele não conseguia trabalho e o único que ele conseguiu foi de dar comida aos porcos. A condição dele era tão ruim que ele desejava comer a comida dos porcos. Mas um dia, esse homem cai em si e pensa, os funcionários do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Eu vou voltar, explicar que eu não tenho mais a condição, perdi o direito de ser o seu filho, mas posso ser o seu empregado e vou viver melhor do que eu vivo hoje aqui. E quando ele volta, a Bíblia diz que o pai o viu de longe, porque o pai esperava e olhava todos os dias para ver se o filho vinha. O pai corre até ele, o abraça. Ele começa com esse discurso, o pai o interrompe, coloca um anel no seu dedo, coloca uma veste nova, manda matar um novilho e faz um banquete, uma celebração. E diz, esse meu filho estava perdido, estava morto e voltou para casa. Não importa os erros que eu e você cometemos, Deus tem perdão para nós. É claro que você vai ter que lidar com as consequências do que você fez. Isso é fato. Mas eu estou falando sobre você ser perdoado, sobre você se sentir limpo e voltar, respeitando os processos, mas voltar a ocupar as posições que são suas. Quando aquele leão do filme voltou, enfrentou o tio, retomou o reinado, colocou as hienas para correr, todo o reino, toda a família ganhou com isso. Todos passaram a ter uma vida melhor, porque ele enfrentou um trauma da sua infância, resolveu e ocupou a sua posição. Vai ser assim na sua vida também, meu irmão. Em nome de Jesus, você vai encontrar coragem aí dentro para enfrentar o que precisa ser enfrentado e retomar as suas posições que você deve, não só por si, mas pela sua família. Sua família ganhará muito com o seu posicionamento. Se você se sente inseguro, não se sente preparado, eu quero te convidar a colocar isso diante de Deus. Peça orientação para Ele, peça para que Ele levante homens ao seu lado para ombrear essa caminhada. Quem pode ocupar o papel desse sábio na sua vida, que te direciona para te ver como Deus te vê, na sua identidade original, e não mais olhar para si como os erros que você cometeu, os problemas que você enfrentou. Isso não representa quem você é. Quem você é foi estabelecido por Deus. Ocupe as suas posições. Você vai ganhar com isso e a sua família vai ganhar com isso. Tamo junto.